Gênesis. Bereshit. Capítulo 1. No princípio o Criador criou os céus e a terra. A terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa do Criador movia-se sobre as águas. E o Criador disse: Que haja luz. Então houve luz. Depois disso o Criador viu que a luz era boa, e o Criador começou a separar a luz da escuridão. O Criador chamou a luz de dia, mas a escuridão chamou de noite. Houve noite e houve manhã, primeiro dia. Então o Criador disse: Que haja uma vastidão entre as águas, e haja uma divisão entre águas e águas. Então o Criador fez a vastidão e separou as águas abaixo da vastidão e as águas acima da vastidão. E assim se deu. O Criador chamou a vastidão de céu. Houve noite e houve manhã, segundo dia. Então o Criador disse: Que as águas abaixo dos céus se ajuntem num só lugar, e apareça a terra seca. E assim se deu. O Criador chamou a terra seca de terra, mas ao ajuntamento de águas ele chamou de mares. E o Criador viu que era bom. Então o Criador disse: Que a terra faça brotar relva, plantas que deem semente e árvores frutíferas segundo as suas espécies, que deem frutos com sementes. E assim se deu. A terra começou a produzir relva, plantas que davam semente, e árvores que davam frutos com sementes, segundo as suas espécies. O Criador viu então que era bom. Houve noite e houve manhã, terceiro dia. Então o Criador disse: Que haja luzeiros na vastidão dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e eles servirão de sinais para marcar épocas, dias e anos. Eles servirão de luzeiros na vastidão dos céus, para iluminar a terra. E assim se deu. E o Criador fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para dominar o dia e o luzeiro menor para dominar a noite, e também as estrelas. Assim, o Criador os pôs na vastidão dos céus para iluminarem a terra, para dominarem de dia e de noite e para fazerem separação entre a luz e a escuridão. O Criador viu então que era bom. Houve noite e houve manhã, quarto dia. Então o Criador disse: Que as águas fervilhem de criaturas viventes, e voem criaturas voadoras por cima da terra, pela vastidão dos céus. E o Criador criou os grandes animais marinhos e todas as criaturas viventes que se movem e fervilham nas águas, segundo as suas espécies, e todas as criaturas aladas, voadoras, segundo as suas espécies. E o Criador viu que era bom. Com isso, o Criador os abençoou, dizendo: Reproduzam-se, e tornem-se muitos, encham as águas do mar, e tornem-se muitas as criaturas voadoras na terra. Houve noite e houve manhã, quinto dia. Então o Criador disse: Que a terra produza criaturas viventes segundo as suas espécies. Animais domésticos, animais rasteiros e animais selvagens da terra, segundo as suas espécies. E assim se deu. O Criador fez os animais selvagens da terra segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies e todos os animais rasteiros segundo as suas espécies. E o Criador viu que era bom. Então o Criador disse: Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo animal rasteiro que se move sobre a terra. E o Criador criou o homem à sua imagem, a imagem do Criador o criou, homem e mulher os criou. Além disso, o Criador os abençoou e o Criador lhes disse: Tenham filhos e tornem-se muitos, encham e dominem a terra, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus, e sobre toda criatura vivente que se move sobre a terra. Então o Criador disse também: Eu lhes dou toda a planta que dá semente, que há sobre toda a terra, e toda a árvore que tenha frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou toda a vegetação verde como alimento a todo animal selvagem da terra, a toda criatura voadora dos céus e a tudo que se move sobre a terra e em que há vida. E assim se deu. Depois o Criador viu tudo o que tinha feito, e tudo era muito bom. Houve noite e houve manhã, sexto dia. Gênesis. Bereshit. Capítulo 2. Assim foram terminados os céus, a terra e tudo o que há neles. No sétimo dia o Criador havia terminado a sua obra, e ele passou a descansar, no sétimo dia, de toda a obra que fez. E o Criador abençoou o sétimo dia e o declarou sagrado, pois neste dia o Criador tem descansado de toda a obra que criou, de tudo que ele decidiu fazer. Esta é a história dos céus e da terra no tempo em que foram criados, no dia em que Yahvé o Criador fez a terra e o céu.
Ainda não havia nenhum arbusto do campo na terra, nem havia começado a brotar nenhuma vegetação do campo, porque Yahvé o Criador não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. E Yahvé o Criador formou o homem do pó do solo e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Além disso, Yahvé o Criador plantou um jardim no Éden, no leste, e ali pôs o homem que havia formado. Então Yahvé o Criador fez brotar do solo todo tipo de árvores de aspecto agradável e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mau. Havia um rio que nascia no Éden e regava o jardim, e dali se dividia em 4 rios. O nome do primeiro é Pison. É aquele que contorna toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro daquela terra é bom. Ali há também a resina bdélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. É aquele que contorna toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Idekel. É aquele que vai para o leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Yahvé o Criador tomou o homem e o estabeleceu no jardim do Éden, para que o cultivasse e tomasse conta dele. Yahvé o Criador deu também esta ordem ao homem: De toda a árvore do jardim, você pode comer à vontade. Mas, quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mau, não coma dela, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então Yahvé o Criador disse ainda: Não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer-lhe uma ajudadora, como complemento dele. Yahvé o Criador tinha formado do solo todo animal selvagem e toda criatura voadora dos céus, e ele começou a levá-los ao homem para ver como este chamaria a cada um deles, e como o homem chamava cada criatura vivente, esse se tornava o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às criaturas voadoras dos céus e a todo animal selvagem. Mas, para o homem, não havia nenhuma ajudadora para o complementar. Então, Yahvé o Criador fez o homem cair num sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas e depois fechou a carne naquele lugar. E da costela que havia tirado do homem, Yahvé o Criador fez a mulher e levou ao homem. O homem disse então: Esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. E ambos continuavam nus, o homem e sua esposa, contudo não se envergonhavam.